Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, de Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé. Hoje, dia 22 de junho de 2023, estamos na 11ª semana do Tempo Comum, e o Evangelho que a Igreja nos traz no dia de hoje, tirado de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes de vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, atentos à palavra de Deus do Evangelho no dia de hoje, nós nos deparamos com uma das práticas mais importantes de quem tem fé, que é a prática da oração, né? A oração é a junção praticamente de duas palavras, a hora de fazer alguma coisa, a hora da ação. Então, esse momento em que a gente estabelece um diálogo com Deus, toda oração é um diálogo com Deus, e esse diálogo com Deus a gente vai aprendendo aos poucos, na medida em que nós abrimos o nosso coração para que Deus também abra o coração dele para todos nós. E isso vai interferindo na nossa vida, vai interferindo na nossa consciência, vai interferindo no nosso modo de agir, de conviver, de pensar, de colocar-se diante do mundo e, acima de tudo, vai nos colocando numa convivência mais próxima de Deus. Nós estamos no Sermão da Montanha. Jesus tem um momento que ele trata de 3 assuntos, que é a esmola, a oração e o jejum. Então, e a crítica que Jesus faz é que a gente não seja como um hipócrita. A crítica que Jesus faz é que nós não sejamos como os hipócritas, fariseus e doutores da lei, religiosos que usavam da oração para aparecer. Mas que a oração, que é o meu convívio com Deus, seja sempre algo entre eu e Deus, na consciência de que Deus é um Pai, e Ele é nosso, não é só meu, Ele está no plural, então nós temos uma comunhão, um Pai em comum. A comunidade cristã que se reúne para celebrar a Eucaristia é alguém que tem essa noção, nós temos um Pai em comum, um Criador, um irmão chamado Jesus de Nazaré, e trazemos dentro de nós o sopro de Deus, o DNA de Deus, né? Isso vai fazendo com que nós nos tornemos mais humanizados, e homens e mulheres do perdão, homens e mulheres do cuidado, homens e mulheres da fraternidade, homens e mulheres que procuram e buscam constantemente fazer com que a vida seja preservada. Por isso o Evangelho que nós temos no dia de hoje vai nos levando a se deparar com isso. Então, o que Jesus vai dizendo? Jesus fala para os seus discípulos: quando orardes, quando vocês forem rezar, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Em outras palavras, a gente está falando com Deus que é Pai, e não precisamos fazer discursos longos para Deus. Às vezes basta um muito obrigado, Deus, me abençoe, me proteja o meu dia. Às vezes basta 2, 3, 4 palavras. Não useis muitas palavras, é a primeira observação que Jesus faz. Quando rezar, não fica com palavrório, não fica com discurso longo, não fica tentando convencer Deus daquilo que você precisa, do que você não precisa, daquilo que você quer e que você não quer,
ou daquilo que você quer que aconteça. Quando rezar, seja direto com Deus, né? Viu? Porque os pagãos fazem muitas palavras. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. É a prece, a oração de que a gente tem a tentação de cansar Deus pelo excesso de palavras. A gente reza, mas a gente reza pressionando Deus, né? A gente reza provocando Deus, a gente reza querendo obrigar Deus a fazer aquilo que eu preciso. E Jesus começa a dizer, quando rezar não usa muitas palavras não, usa as palavras necessárias que nascem da sua necessidade e da intimidade do seu coração com Deus, viu? E faz uma crítica aos pagãos que querem fazer e tem esse tipo de comportamento de que com orações longas e ao mesmo tempo com muitas palavras, a gente convence Deus e Deus fica à nossa disposição, viu? Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais muito antes que vós o peçais. Então Deus nos conhece, Deus sabe muito bem quem nós somos, sabe das nossas necessidades, sabe das nossas urgências, mas também sabe que às vezes a gente pede coisa que não precisa e que a gente consegue viver muito bem sem elas. Sabe muitas vezes que a gente tem certas coisas, é fruto da nossa vaidade, da nossa arrogância, por isso Deus nos conhece. Então, viu? Não deveis rezar assim, mas vós deveis rezar assim. E aí ele apresenta a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem duas fases. A primeira fase é em relação a nós com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então são essas as referências. Então é um Deus que está no céu, é um Deus que temos que respeitar o nome dele, é um Deus que a gente pede que o reino dele venha para nós, venha a nós o vosso reino. É um momento em que eu peço que a vontade de Deus que prevaleça e não a minha. É interessante isso, né? Pedir que a vontade de Deus prevaleça e não a minha. A segunda etapa é coisas da nossa vida, viu? É coisas da nossa vida. Basicamente em três situações. O pão nosso de cada dia, que todos nós tenhamos dignidade e o necessário para se alimentar e para viver, viu? Que entramos na esfera do perdão, mas é a única frase nossa em que a gente pede a Deus algo que nós já estamos fazendo. Eu antecipo, então quando a gente fala perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, viu? Estamos falando de ofensa, né? Às vezes não é ofensa, às vezes é quem nos machucou, quem nos feriu. O fato é que eu estou pedindo a Deus algo que eu já estou praticando, então eu antecipo. Perdão, em relação à oração do Pai Nosso, a iniciativa primeira é minha. Eu estou perdoando, Deus, agora o Senhor me perdoe também, porque eu ofendo. Perdoai as minhas ofensas, os momentos em que eu ofendo a Deus. E ofendo o próximo também. Mas eu estou perdoando aquele que me ofendeu. Viu? Segundo, não nos deixeis cair em tentação. Não ceder à tentação, isso não significa que nós não seremos tentados. Viu? A tentação já existe no paraíso. Adão e Eva foram tentados no paraíso. Então a tentação é sempre o preço que nós temos da liberdade que Deus nos dá, da gente às vezes não querer saber dele. Essa liberdade nos leva a uma tentação. A tentação às vezes de querer ser Deus, a tentação às vezes de querer ser melhor do que todo mundo, a tentação de querer levar vantagens em tudo, a tentação de querer ser melhor em qualquer coisa, são as tentações. E o último pedido nos livra do mal. A primeira palavra do Pai Nosso é Pai e a última é mal. Quem chama Deus de Pai está muito distante do mal, viu? Está muito distante da maldade humana. Por isso, a prece que a gente faz hoje é isso, que Deus nos ensina a rezar, que a gente possa rezar com verdade, a gente possa rezar com profundidade do coração e que a minha oração eu interfira na minha vida, até para que eu não me comporte de forma infantil, mimada, irresponsável, ou começo a fazer birra para lá e para cá. Que a minha oração me leve a ter critérios de discernimento, de reflexão, que a minha oração me faça chamar Deus profundamente de Pai. Um abraço e até mais.